O céu é eterno e a terra duradoura. Eles são duradouros e eternos por não viverem para si mesmos. Isso os faz viver eternamente. Assim também é o sábio. Por menosprezar o seu eu, pequeno eu, este aparece em primeiro plano. Ele renuncia o seu eu, que a sua essência é preservada. Não é assim? Por não querer nada para si, ele próprio se torna perfeito. Simples, né? Autoexplicativo. Então, o que ele está querendo dizer? Céu e terra, lembrem, espírito e matéria. O céu é eterno, a matéria é duradoura. Vocês vão dizer, não é verdade, a matéria está o tempo todo morrendo. Não está. Lembram da lei de Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a matéria na forma dessa cadeira vai deixar de existir, mas os átomos que compõem essa cadeira não, vão virar outra coisa. Se eles deixassem de existir, eles iam para onde? É um punhado de substância que vai continuar existindo. Simplesmente isso aqui é um casamento ocasional de um punhado de substância com essa forma. Esse casamento é altamente sujeito a divórcio. Pumba, separa. A forma volta para o plano das ideias e a substância vai formar outra coisa. Mas a substância, que é a matéria, ela é duradoura, digamos assim. Ela vai um dia ter um termo. Ela é mais densa do que o espírito. Então a sua tendência é dissipar mais rapidamente. Tudo aquilo que tem mais densidade, segundo essa tradição, dissipa mais rapidamente. Mas o céu e a terra são duradouros e eles dão uma lição. O sábio também é duradouro. Sabe por quê? Por que a substância é duradoura? Porque ela não se apega à forma dessa cadeira. Agora a gente precisa de uma cadeira, ela toma forma de cadeira. Mas quando a gente não usar mais cadeira, quando ela for largada no desuso, essa substância vai servir a outra necessidade do universo. Talvez não dos homens, mas da natureza. Alguma necessidade ela vai servir. Ela sabe fluir pelas formas. Ela sabe passar pelas formas. Sem se apegar a nenhuma, usando cada forma, mas sem se apegar a nenhuma. Não sei se vocês percebem um detalhe moral que vai nos ajudar a entender isso. Muitas vezes, as pessoas que conhecemos penduramos uma etiqueta psicológica na memória delas. Então eu pergunto, você conhece fulano? Ah, conheço. Ih, fulano, como é que ele é? Nem te conto. Olha, fulano é ranzinza, é chato, é implicante. Bom, essa figura é o fulano que você conheceu 10 anos atrás. Mas você congelou, não deixa ele mudar. Pendurou uma etiqueta psicológica nas pessoas. A gente faz isso com os outros, e é muito cruel, e faz conosco mesmo. Nos apegamos a uma forma e não nos permitimos a ideia de que podemos ser diferentes. Ah, eu era colérico, era com 20 anos de idade, hoje eu não sou mais. Ué. Eu sou o que eu quero ser. Eu sou uma obra construída por mim mesmo. Pode ser até que ainda seja um pouquinho, mas sou menos. Eu estou me transformando, eu estou em construção. Ou seja, eu não tenho apego a uma forma que eu vejo hoje no espelho, porque eu sei que é a forma a melhor que eu consegui até agora, mas nem psicologicamente, nem fisicamente essa forma é definitiva para mim. Eu vou fluindo através das formas, até que eu vá além das formas. Encontre a essência que não tem forma. E esse de não estar apegado a formas faz com que o sábio tenha uma mentalidade que ele chama de eternidade, né? Por quê? Ele está apegado àquilo que não morre. Se você estiver apegado à justiça, a justiça não morre. Fraternidade, bondade, integridade não morre. Lembram que eu falava para vocês daquela médica, Elizabeth Kubler-Ross, que é interessante, uma figura interessante, ela faleceu alguns anos atrás. Ela era psiquiatra tanatologista, tratava de doentes terminais. E ela dizia que quanto mais apegado à matéria um homem, menor a chance dele confrontar conscientemente a morte. Porque ele está apegado a coisas que necessariamente ele vai perder. Agora, se ele tem alguma experiência de virtudes, de valores, de sabedoria, ele se apega a isso e fica lúcido, porque ele sabe que isso nada nem ninguém pode tirar dele. Então ele tem uma identidade num plano que ele não perde. Isso é realmente aquilo, isso é realmente teu, aquilo que nada nem ninguém pode tirar de você. Então o sábio tem essa característica da perdurabilidade. Por menosprezar essa identidade com o pequeno eu, cuidado para não levar as palavras muito a sério. Ele não maltrata o pequeno eu, que é a sua personalidade. Ele simplesmente não coloca a sua identidade em cima disso. Sabe? Que é uma forma que ele está usando agora. E quando tiver que deixar, ele devolve à natureza e muito obrigada pelo empréstimo. Ele não o menospreza, ele o trata com respeito, mas não se identifica. E é a melhor coisa que ele pode fazer por esse pequeno eu, que essa é a curiosidade desse capítulo, né? Ele renuncia ao seu pequeno eu e a sua essência preservada, claro, a sua essência, a sua natureza mais profunda. Não é assim? Por não querer nada para si, ele próprio se torna perfeito. Percebam isso, que curioso.
Deixa eu tentar um exemplo bobíssimo, vocês me desculpem, mas os exemplos bobíssimos são os melhores para memorizar. Vamos colocar apenas teorias. Vamos imaginar que essas tradições taoísta, indiana e outras que falam da reencarnação fossem verdadeiras. Que a gente tivesse uma essência imortal passando por várias embalagens. Imaginem isso, só para critério de exemplo. Aí um belo dia a gente passou por várias embalagens e chegou a ser um sábio. Aí nós estamos aqui no cafezinho dos sábios, conversando entre nós, falando sobre essas personalidades que a gente teve. Aí você vai dizer, aquela personalidade X foi legal, viu? Através dela eu dei vários passos. Nossa, essa foi boa. A Y foi mais ou menos. Tinha umas travas, uns problemas, eu só dei um passinho na Y. Se teve uma personalidade Z lá no meio do caminho, na qual você não cresceu nada, ela nem entra na história. Por mimá-la demais, você a jogou no lixo. Entendam essa ideia. A única maneira de você valorizar a sua personalidade é fazer com que ela entre na conta do ser. Sirva para ele, que ela se eterniza nesses 2 ou 3 passos que ela permitiu ele dar. Aquele carro que eu tive era tão bom, eu viajei de Brasília até o Rio de Janeiro. Bom, ele deixou de existir, mas essa viagem que ele me permitiu fazer é eterna. Ele me deslocou, eu cheguei lá, fiz o que tinha que fazer. Assim é mais ou menos com esse veículo personalidade. Quem mais se apega à personalidade é quem mais a joga no lixo. Porque mima tanto a personalidade que não deixa que ela sirva a nada real. Porque senão ela vai se desgastar. E quando você está identificado com o ser, você usa a personalidade com justiça e ela se eterniza pelo serviço que ela prestou ao ser, que é real. Entendem essa ideia? Então, o cafezinho dos sábios, a personalidade X, Y, Z, essas foram o quê? Aquelas que serviram ao ser. As outras nem existem. Então, a personalidade mais bem tratada do universo é aquela que serve, e não aquela que é mimada. Essa que é mimada vai ser jogada no lixo, sem servir a nada. Sem servir à natureza, sem servir a si próprio. Entendem essa ideia? As carinhas de vocês são mais enigmáticas do que o Tao Te Ching para mim. Eu fico tentando decifrar, vai estar me faltando um glossário para decifrar o que vocês estão pensando. Bom, como não há colocações, eu presumo que está tudo muito bem entendido e vamos embora. Bom, aqui basicamente já falamos de tudo, né? Perdura aquilo que é fiel ao Dharma, a lei do universo.